Eu quero falar sobre quebrantamento, a chave espiritual. Então, quando nós estamos quebrantados na presença de Deus, queridos, algo acontece. E eu quero, em nome de Jesus, quero que você abra sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 18, versículo 2 ao 6. E é interessante falar que a solução para este mundo não está nos líderes mundiais. A solução para este mundo vem do mundo transcendental, vem do terceiro céu. João 3,16 diz o seguinte: o que é que diz? Porque Deus amou o mundo que Ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a solução para este mundo não veio daqui, mas é do céu. E hoje nós estamos representando, a igreja de Deus está representando Jesus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Ouvi as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, nós queremos abrir o nosso coração. Nós desejamos a Tua presença. Esse momento nós consagramos a Ti. Cesse toda inquietação, divagação, que nós possamos ouvir tão somente só a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa me usar, Senhor, peço com muita humildade, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa cada pessoa que aqui está, que eles saiam em crise, mas impactados, desafiados, Senhor, e louvando o Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Queridos, não existe coisa melhor do que deserto para nos tornar quebrantados. A Bíblia fala dos 5 livros do Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses livros, interessante que o nome deles não são esses, né? Na Septuaginta, que foram escritas pelos 70 anciões, que na verdade não eram 70, eram 72, eles colocaram os nomes segundo os gregos, mas os nomes, esses Pentateuco no hebraico, por exemplo, o Gênesis, ele é Bereshit. Bereshit significa no princípio. Aí você vai para o número de Êxodo, que é Shemou. Você vai para o Levítico, que é Vaikra, que significa clamor. Aí você vai para o livro, vou pular, o Deuteronômio, o Deuteronômio ele é Devarim, que significa palavras. E o livro que eu quero falar, o livro de Números, que é Beit Midbar. Esse Beit Midbar, ele significa no deserto. Então Deus levou o povo para o deserto, para que nós passássemos um processo. Deus, Ele quer levar o seu filho para o deserto. Pastor, quem quer levar é o diabo? Não, porque quando nós saímos do Egito, nós temos que passar por um processo de desintoxicação. Temos muitas coisas arraigadas em nós, que precisa ser provada. E não há nada melhor, queridos, que deserto, para uma reeducação, para um treinamento, para mostrar verdadeiramente o que é que está dentro do nosso coração. E muitas vezes nós não queremos passar por deserto, porque a alma quer comodidade. Nós não queremos passar por situações adversas, porque a alma, ela quer sossego, ela quer a paz. Mas o deserto é a faculdade necessária para o crente crescer. Amém, meus irmãos? O deserto é importante para que você
tenha quebrantamento. E se você pensar numa palavra de quebrantamento, pastor, qual é o sinônimo de quebrantamento? Qual outra palavra mais fácil para quebrantamento? E eu fui procurar essa palavra, e a palavra que eu procurei e achei para uma pessoa quebrantada é lágrimas. São lágrimas. Uma pessoa quebrantada, ela chora na presença de Deus. Quebrantado significa: eu não tenho mais argumento, eu estou totalmente destruído em relação ao argumento, eu só espero no Senhor, eu espero em Deus. Uma pessoa quebrantada, ela não tem mais arrogância. Uma pessoa quebrantada, ela não tem mais o que dizer. Jó falou na frente de Deus, na presença do Senhor: eu me calo, eu me calo. Agora escute o que eu vou lhe falar, querido. Deus, Ele trata o caráter da gente passando pelo deserto. Muitas vezes as pessoas não querem passar pelo deserto e elas repetem os mesmos erros. Para Deus não tem ré, queridos. Ou você passa e você vai adiante, ou você volta para o ponto onde você parou e recomeça. Para Deus não tem esse negócio de ré, você tem que passar pelo deserto. E toda vez que nós saímos do Egito e damos um pulo já para a terra prometida, queridos, na terra prometida nós não vamos demorar muito tempo, porque as melhores, queridos, às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu quero me separar, eu quero me divorciar da minha esposa, não está dando certo, porque isso, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço pelas outras, não estão dispostas a se sacrificarem umas pelas outras, não querem passar por deserto, querido, é necessário. Deserto é importante para você se quebrantar na presença de Deus. E Deuteronômio 8,5 fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, eu gosto na versão Jerusalém, ele diz: assim como um pai educa ou reeduca um filho. Queridos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos passar por uma desintoxicação. E quando Deus nos leva ao deserto, a uma situação difícil, saiba que Ele não quer a sua morte. Você sabe quantas pessoas não aprendem no deserto? Uma geração inteira foi prostrada no deserto, porque não aprenderam de Deus, não se quebrantaram na presença de Deus, murmuravam muito. Então que a nossa geração possa seguir adiante, não possa ficar prostrada no deserto. E toda essa origem da arrogância do homem, da independência de Deus, vem do Gênesis. E diz a seguinte coisa, em Gênesis 2,17, presta atenção. Diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do mal, você vai morrer. Isso fala de lógica. A lógica mais para os israelitas era ficar no deserto, ficar no Egito. Lá era bom, lá onde a gente comia pão, lá onde tinha carne. A lógica muitas vezes não é a gente progredir, não é a gente avançar. A lógica é desistir. Mas a Bíblia fala que muitas vezes a lógica do homem não é a lógica de Deus. Em Provérbios 3,5 diz o seguinte: não se estribe para o seu próprio conhecimento, confia no Senhor. E a Bíblia fala em Romanos 8,14: todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Nós não somos guiados pelas lógicas humanas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus que está em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém? Agora escute, existe um rio em Israel, o rio chamado Jordão. É o rio que passa por todo Israel. Ele reto, seguindo em linha reta, ele dava 120 quilômetros. Mas é um rio sinuoso, ele passa por todo Israel. Esse rio Jordão, o significado do nome Jordão é aquele que desce. Você sabe que toda a história de Israel foi voltada para o rio Jordão. Naamã, Eliseu disse: vai tomar banho no Jordão. Naamã, orgulhoso, disse em outras palavras: desce, seja humilde. Jesus, o maior exemplo de humildade, na minha opinião, não foi quando Jesus lavou os pés do discípulo, mas foi muito antes, quando Jesus se batizou no Jordão, porque Jesus desceu ao Jordão. Davi, quando estava fugindo de Absalão, ele desceu ao Jordão. As pessoas hoje que vão a Israel, elas são batizadas no Jordão. Jordão, quando você se batiza no Jordão, significa um sinal de humildade. Jordão é o único rio que
corre abaixo da linha, do nível do mar. É o rio mais baixo do mundo. Interessante, isso está em Israel. A nascente dele é numa pedra, e no Monte Hermon significa Jesus e Deus. Jesus é a rocha. Então, Deus está nos levando, querido, a um novo tempo, a um tempo de quebrantamento. Deus quer que nós nos quebrantamos na presença de Deus. O Senhor quer que a gente seja um homem e uma mulher quebrantado. Pessoas às vezes arrogantes, com o nariz empinado, não pode adorar a Deus. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus sem reverência, sem a devida reverência e devido quebrantamento. É importante nós nos quebrantarmos na presença de Deus, chegarmos na casa de Deus com temor e com tremor. E a primeira parte que ele fala no livro de Jeremias, capítulo 18, diz a seguinte coisa que me chamou a atenção. Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro. Queridos, qual de nós não quer crescer na vida? Qual de nós não quer ser bem sucedido, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas? Mas quando você se levanta na presença de Deus, você tem que descer. Deus disse: Moisés, tira as sandálias. Toda vez que nós queremos subir na presença de Deus, nós temos que descer. E interessante que quem quer subir, querido, na palavra de Deus, tem que descer. Quem quer subir, tem que descer. Jesus, ele começou o seu ministério com muita obediência. Jesus, ele se submeteu a João Batista. João Batista chegou para ele: é o Senhor que tem que batizar. Não, João Batista, eu que tenho que me submeter a você, porque assim é misto, assim é importante. E em Mateus 3,13 diz a seguinte coisa: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus respondeu: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E concordou João. Deixa eu falar uma coisa. Deus não é Deus de resultados a priori. Deus é Deus de processo. O Senhor, ele jamais pula processo, ele deixa você pular processo. Se você tem saído do Egito, você aceitou Jesus, e muitas vezes a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós estamos acostumados, é alegria, comunhão, é alegria, as pessoas me recebem bem, me abraçam. Mas todos nós vamos passar por deserto. Não é porque Deus nos ama, não é por isso. É porque Deus quer nos aperfeiçoar. Nessas tribulações que nós passamos, queridos, não são problemas, são treinamentos de Deus para as nossas vidas. Deus disse: eu te deixei passar fome, sede, para ver o que é que estava dentro de ti, para que ver se verdadeiramente você me segue. Porque seguir a Deus, queridos, quando tudo está bem, é para qualquer um isso. Mas servir a Deus quando nós passamos por desertos, é para poucos. E a Bíblia fala, queridos, escute só o que eu tenho que falar. Jesus, depois que passou pelo processo, ele se submeteu a João Batista. Ele disse: rapaz, eu tenho que passar por esse processo. É interessante eu passar por esse processo. João Batista, me batize. Aí Jesus desceu ao Jordão em humildade, em quebrantamento. E a Bíblia fala em Mateus 3,16: assim que foi batizado, assim que Jesus passou pelo processo, os céus se abriram, e Deus disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem não pula etapa, a quem obedece, a quem é quebrantado, esse eu me agrado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O deserto, ele mostra de que nós somos feitos, mostra quem nós somos verdadeiramente. Datã, Corá e Abirão, eles mostraram o que tinha dentro do coração dele no deserto. Miriam mostrou o que tinha dentro do coração dela no deserto. É muitas vezes no deserto, nas provações, nas tribulações, que a gente mostra o que é que está dentro do nosso coração. Muitas vezes nos momentos difíceis, na liseira, na enfermidade,
A gente mostra se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, ou só meros espectadores de um culto. E Jesus passou pelo deserto, porque depois que ele foi batizado, Deus disse: olha, eu te amo, você é meu filho amado, mas você vai ter que passar pelo deserto também, porque Jesus, o Cristo era Deus, mas Jesus era homem, e todo homem de Deus tem que ser forjado no deserto. Para quê? Porque Deus quer você um coração quebrantado. Deus quer você um coração quebrantado, um coração sensível às coisas dele. Por isso que ele diz: desce a casa do oleiro, desce. Outra coisa que eu aprendo também, ele diz no versículo 2: lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos, escute. Nós, todos os dias, agitação, sai para trabalhar, a gente ouve muitas vozes, mas no quebrantamento, quando nós estamos sendo privados, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. No quebrantamento, você fica sensível à voz de Deus. Você pode escutar muitas vozes quando você não está quebrantado, mas quando você está quebrantado, você está sensível à voz de Deus. Ele está lhe direcionando, Quando você está quebrantado, você fala: Senhor, que eu escuto. Senhor, cortar a luz. É bom que não usa a internet. Hoje você não vai escutar WhatsApp, você não vai ver WhatsApp, você vai ouvir a minha voz. Estou liso, não posso comprar o almoço. Hoje você vai jejuar. Tudo depende de como Deus te vê, tudo depende de como você se vê. Nós precisamos ser quebrantados na presença de Deus. O interessante, queridos, escute, que o quebrantamento, ele nos leva à conquista das promessas de Deus. A Bíblia fala, em Josué 1:2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Ele diz: levanta-te e passa por onde? Passa por onde? Passa por onde? Antes da conquista tem que ter o quebrantamento. Porque uma pessoa soberba, querida, uma pessoa soberba, ela não vai ficar muito tempo com a conquista. Os quebrantados, eles dizem: tudo que eu conquistei é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você ler o livro de Deuteronômio depois, lá no capítulo, depois do capítulo 5, versículo 5, você vai ver que Deus fala assim: olha, quando você estiver bem, quando estiver tudo bem com você, tudo estiver estabilizado, não esquece que fui eu que te dei. Não esquece que fui eu que te dei saúde. Tudo que você tem, fui eu que te dei. Quebrantamento. E o interessante, queridos, escute que eu vou lhe falar. Existe o templo, o tabernáculo no deserto, ele media mais ou menos uns 46 metros por 23. Preste atenção nisso. Eles armavam e desarmavam conforme o Espírito de Deus, a nuvem de Deus, onde parava, ali parava o povo de Israel. Naquele tabernáculo existia o átrio exterior. A primeira porta, quando entrava no tabernáculo, se chamava o caminho. Ali entrava, tinha o altar que sacrificava os animais. Ali queimava a carne. Depois de queimada os holocaustos, tinha a bacia de bronze. A bacia de bronze simboliza a palavra de Deus. O sacerdote se lavava. Aí ele passava outra porta, caminho à verdade. E dentro do santo lugar tinha os pães da preposição, tinha o candelabro. E o candelabro, queridos, era alimentado por um azeite. E o azeite, você sabe que a oliveira é Israel, simboliza nós, o povo de Deus. Não existe melhor oliveira do que aquela azeite, do que aquele bem prensado. Aquele bem prensado. O melhor azeite que aviva o candelabro, que dá luz ao candelabro, é aquele bem prensado.
bem quebrantado. É assim que Deus faz com os teus servos. Ele está quebrantando você através das tribulações, dos problemas, para que a luz do Espírito Santo brilhe em você cada vez mais, querido. Agora escute. Agora no meio existia o altar de incenso, 90 centímetros de altura, mais ou menos. E naquele altar de incenso, era um altar antes do sacerdote entrar no Santo dos Santos. E aquele altar de incenso, o incenso era formado de 3 componentes. Antes de você adentrar no Santo dos Santos, no caminho, a verdade e na vida, ele tinha que preparar o incenso. E você é uma oferenda viva ao Senhor. Agora preste atenção de que era formado esse incenso. Primeiro, de uma planta chamada estourac. Olha só, olha. Estourac. Esse estourac, ele era uma planta parecida com a mão. E ele não poderia mexer nessa planta porque ele tinha que gotejar. Cada gotinha tinha que descer num recipiente. E isso fala de espontaneidade. Antes de você adentrar no Santo dos Santos, você tem que ser espontâneo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Espontaneamente eu vou adorar ao Senhor. Aí tinha também o componente da onixa. A onixa era um molusco que só poderia ser encontrado nas profundezas do oceano. Isso fala de profundidade. Você não pode ser uma pessoa que não tem profundidade na casa de Deus, na casa do oleiro. Você não pode ser uma pessoa que está aqui vendo o tempo passar, sem prestar atenção na mensagem, sem estar adorando ao Senhor. Tem que ser profundo. Agora, a terceira coisa, o gálbano. É uma planta que ela soltava um perfume, exalava um perfume, quando ela triturada. Isso fala de quebrantamento. Você, antes de adentrar no Santo dos Santos, você tem que ter espontaneidade. Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Você tem que ter profundidade. E você tem que ter quebrantamento. Aí você adentra no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos? Ninguém que não seja profundo na adoração, que não seja espontâneo, que não tenha quebrantamento, não pode adentrar no Santo dos Santos. Por isso que pessoas rasas não adoram. Não adoram. E a Bíblia fala que dentro do Santo dos Santos, em Êxodo 25, 22, a gente ouve a voz de Deus. Ali eu me encontrarei contigo. Eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei o direcionamento, o que você deve fazer. Queridos, quem não tem quebrantamento não pode adentrar no Santo dos Santos. Há caminhos que parecem bons para o homem, mas no final ele leva à morte. Por isso que é tão importante você ser quebrantado na presença de Deus. É tão importante você ser profundo, ser espontâneo. Não há conquista sem quebrantamento. Não há conquista da terra prometida sem quebrantamento. Orações rasas, Deus não se rende a isso. Não é que você tenha falado palavras bonitas, mas quebrantado de coração. A Bíblia fala que Deus está presente, Ele está perto. Porque você diz: Senhor, não mais eu. Senhor, eu não posso mais com essa situação. Eu te entrego. Tem horas que a gente nem fala mais nada. A gente só se rende na presença de Deus. Porque você está tão quebrantado, tal maneira, que aquele quebrantamento, ele começa
a incomodar Deus no bom sentido. Aquele perfume começa a chegar nas narinas de Deus. Manassés foi o rei que mais reinou em Israel, 55 anos. A Bíblia fala que deveras Manassés orou. Estava no calabouço, quebrantado. E a Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Manassés e mudou a sua sorte. E por fim, quebrou-se na mão do oleiro, preste atenção nisso, tornou a fazer dele outro vaso. Aquela mentalidade: Senhor, eu só estou o caco, tantas dificuldades, tantos problemas, os meus inimigos se levantam contra mim. Em Salmo 18, 28 diz, Davi fala: Senhor, coloca luz nas minhas trevas, coloca luz nas minhas trevas. E às vezes a gente chega tão quebrado na casa de Deus, que às vezes a gente só fica calado, só as lágrimas, porque não há nada o que fazer a não ser adorar o Senhor. É quando você já tentou todos os lados, já olhou para todos os lados, aí você diz: não, a solução não está aqui não, a solução está ali, ó. Aí você adora com intensidade. Agora escute, o quebrantamento, ele te capacita também, sabia disso? O quebrantamento, ele mostra quem você é de verdade. O deserto junto com o quebrantamento mostra quem você é de verdade. O deserto também, ele mostra que o seu coração está correto ou errado diante de Deus. No deserto você ouve a voz de Deus. Quando você está quebrantado, você ouve a voz de Deus. Mas no quebrantamento, querido, escute, você tem possibilidade de se quebrantar, Deus capacitar mais você. Cessa todo o orgulho. Tem horas que a gente fica tão acostumado com as coisas da igreja, tão acostumado, mas a gente não ora, não se quebranta, não tem um momento de leitura da palavra, e a gente vai levando as coisas na força do braço, servindo a Deus sem Deus. Mas Deus não quer assim. Deus não quer assim. Davi, por um momento, ele se acomodou, e no capítulo 2, no versículo 12, de 5 a 6, do versículo de 5 a 6, no 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 5 a 6, diz a seguinte coisa: um caso que Davi, ele acabou se esquecendo desse quebrantamento. Ele olhou e viu uma mulher linda, e disse: ô mulher linda, Davi é a igreja. Não, rapaz, eu estou olhando para a mulher linda. Ele afastou a visão. A Bíblia fala: não porei o que é mal diante dos meus olhos. Salmo 101, 3. Davi tirou a atenção do quebrantamento dos santos. Ele colocou as expectativas dele em humanos. E o Natan chegou para Davi e disse assim: Davi, tinha um homem rico, que ele tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha. Ele tratava essa ovelha como uma filha. Mas chegou um visitante na casa do rico e disse: olha, vou passar a noite aqui. Aí o homem rico pegou a ovelhinha do pobre e sacrificou e deu de banquete para o visitante. Davi se levantou e disse: escute. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi disse: esse cara tem que pagar 4 vezes mais. Ele lançou a própria sentença dele quando ele saiu do quebrantamento e da presença de Deus. E Davi, ele disse, em outras palavras: Senhor, me castigue 4 vezes mais. Se ele matou um, eu quero ser castigado 4 vezes mais. Ele nem sabia que estava falando para ele. Natan disse: tu é o homem. Aí Deus permitiu a morte do filho do Batseba. Morreu Aminon, morreu Absalão e morreu Adonias. Muito cuidado quando você sai da presença de Deus. E a Bíblia fala ainda mais, escute só. Em 2 Samuel diz a seguinte coisa,
11 diz assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Escute, aí tem um princípio. Quando os pais fazem algo em oculto, os filhos proclamam as praças. Hoje nós temos uma sociedade envolvida com a questão de homossexualidade, violência. O que os pais fazem em oculto, os filhos proclamam as praças, é um princípio. E Natã, ele não precisou jejuar e dizer assim: rapaz, eu tenho que corrigir Davi, eu vou corrigir Davi, eu estou com medo, ele pode me matar, cortar a minha língua e me lançar no calabouço. Mas Natã sabia que Davi era um homem quebrantado. Vocês já viram duas pessoas quebrantadas brigando? Vocês já viram? Não existe isso. Vocês já viram duas pessoas dizendo: oh querido, posso te dar um soco? Eu posso te dar um murro? Porque o quebrantado está pronto para ser exortado. O quebrantado, ele não resiste quando está errado. Porque o quebrantado de coração, Deus está próximo a ele, querido. Isso é lindo. E a Bíblia fala que Davi reconheceu o seu erro. Ele disse, segundo Samuel 12, 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Quando nós estamos na presença de Deus quebrantados, queridos, mesmo que nós estejamos só o caco, mesmo que nós estejamos naquele momento muito difícil, mas você não deve abandonar o processo. Por mais difícil que você esteja passando, por deserto maior que você esteja passando, não sai da tua posição, não abandona a tua família, não abandona a posição que Deus te colocou, porque depois do deserto vem a terra prometida. Depois do deserto vem a terra prometida. Agora eu te digo, queridos, qual a área que você precisa ser quebrantado? Em qual área você precisa ser quebrantado? Qual área o Senhor tem que tratar na sua vida? Será que você consegue entender isso? Você visualiza isso? Onde você precisa ser quebrantado? Nas finanças? Talvez seja um mão de vaca. Passa o rio Jordão com o sorrisal na mão. Talvez seja com a tua esposa. Precisa ser tratar melhor a tua esposa. Talvez na igreja seja uma pessoa maravilhosa, mas em casa o processo de jumentabilidade é terrível. Talvez é o tratamento com o seu filho. Onde Deus precisa quebrantar você? Onde Deus precisa quebrantar você? Agora, seja qual for a tua situação, existe um processo que Deus fala em 2 Crônica 7,14, que Ele promete restaurar a tua história, a tua vida. Ele quebra você todo, Ele nos quebra totalmente, mas Ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14, diz a seguinte coisa. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Escute, você está com algum problema, alguma dificuldade? Enfrenta isso com alegria. É um treinamento de Deus. Ele diz: você que tem o meu nome, Israel, é o nome de Deus. Você que tem o Espírito Santo, porque o teu nome,
o seu nome, seja você quem for, está gravado nas palmas das mãos do Senhor.